pela oração. Vamos no texto de Gênesis, capítulo 3, continuando aqui a exposição deste livro. Hoje do verso 2 ao 4, tá? Uma pequena sessão. Eu dividi essa parte da queda em 3 sermões, tá? Semana passada eu falei apenas do verso 1, tá? Onde eu destaquei aqui justamente o início da conversa entre a serpente, que é o diabo, e a mulher. A primeira leitura sempre aqui na versão King James Fiel vai dizer o seguinte, verso 2 a 4 do capítulo 3. E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Até aqui, vamos abordar esse texto hoje e, com a graça de Deus, compreender e Deus também trazer o conhecimento a todos nós. Oremos, irmãos, para que a aplicação do texto seja feita pelo Espírito. Eterno Deus, nosso Pai, em nome do seu Filho Jesus, oramos agora, pedindo todo esclarecimento, iluminação, para a compreensão, Deus, do texto bíblico. Que o Espírito Santo esteja nos conduzindo, nos ensinando, nos exortando e nos trazendo cada vez mais a conformidade a Cristo. Obrigado pela sua palavra, Senhor, que tanto nos instrui e que não seríamos nada sem ela, pois a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Santifique o povo da tua igreja. Conceda fé, Deus, aos ouvintes. Que aqueles ainda, Deus, que vivem longe dos caminhos de Cristo possam ser reconduzidos ao Senhor. Que eles possam, Senhor Deus, serem adotados em Cristo Jesus. Eu peço, Deus, pela minha vida também, que eu seja auxiliado aqui, Deus, pelo Espírito, para que eu comunique com fidelidade, Deus, que Ele me guie na sua verdade e que o seu povo também, Deus, seja plenamente conduzido. É o que eu te peço, Pai, na dependência do Espírito Santo e em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, estamos então aqui continuando, os passos da queda. E nós verificamos, conforme a última exposição, que tudo se inicia com um simples diálogo. Aonde começou a queda, então? Quando Eva deu ouvido, abriu a sua agenda para ouvir a serpente, que é o diabo. Ali começou. Ali foi os primeiros passos de toda a ruína. O diálogo. Um simples diálogo. Então, amados, estamos diante do texto que irá narrar o princípio, o início de toda a queda humana. E o livro de Gênesis é justamente a gênesis de tudo, o início de tudo. E hoje queremos falar, segundo os escritos de Moisés, sobre o início da queda. Onde o pecado, então, entrou ao mundo e nós sabemos amargamente qual é o efeito desta queda. Nós vemos isso nos pequenos, nós vemos isso em todos os cantos dessa humanidade. O quão danoso é o efeito desta queda que os nossos pais iniciaram. Então, no verso 1, percebemos onde iniciou a perdição da raça humana. Entre o diálogo da mulher e a serpente, que é o diabo, e esse diálogo iniciado pela serpente foi como? Em forma de pergunta. Estão lembrados? Como se soasse da seguinte forma, que a serpente perguntou: é isso mesmo que Deus disse? Ou ainda, sério mesmo que ele disse isso? Não. Será? Essas foram as primeiras palavras da serpente. Uma pergunta dissimulada que lançou uma dúvida em cima do quê? Das ordens de Deus. Esse texto nos auxilia, claro, a conhecer o nosso início de desobediência, mas principalmente a conhecer o inimigo,
a conhecer o inimigo de nossas almas, o Satanás. E quais as armas que estão disponíveis para ele e como que ele utiliza. Quais são os seus verdadeiros propósitos para o que ele foi criado realmente. Então, amados, a primeira coisa que destacamos é que Satanás, ele sempre irá pegar o que é reto, o que é santo, a ordem de Deus e vai tentar dissimular isso. Ele vai colocar dúvidas em cima da palavra e ordenança do nosso Deus. E isso desperta em nós alguns perigos. E eu devo olhar a dúvida com um perigo. Toda dúvida é perigosa? Não, existem dúvidas sinceras. Mas aqui estamos vendo aqui uma dúvida perniciosa. É uma dúvida dissimulada. Sabe aquelas pessoas que chegam para você, eu queria te perguntar algo, mas é só para te pegar na curva? Para na sua resposta ela conseguir um argumento para poder depois te colocar contra a parede? É sobre isso que estamos vendo aqui. Não é uma dúvida sincera. A serpente coloca em xeque, e isso que é grave aqui, que a serpente coloca em xeque a validade da seriedade da ordem de Deus. Ele está colocando aqui a ordem de Deus como não tão grave, está querendo transformar o que não é. E é assim ainda hoje. Sabe quando as pessoas se deparam com as verdades do cristianismo, conversam conosco sobre essas verdades, sobre as leis de Deus, o que Deus, como Deus governa. E eles falam, nossa, mas é assim mesmo? Será que você não está levando muito a sério isso? Será que você não está levando isso muito no pé da letra? Já falaram isso para você? Pois é exatamente isso que Satanás fez. A pergunta que ele lança para Eva, foi isso mesmo que Deus disse? Ah, não. Para esperar um argumento de Eva, e aí ele ter ainda mais armas para entrar com a mentira. Amados, nossos pecados iniciam quando conversamos com o diabo. E essa conversa é sempre quando você namora com o relativismo, namora com tentar abrandar a palavra de Deus, e você começa a entrar em negociações consigo mesmo. Se eu fizer assim, não vai ser tão... Jesus me perdoa. Deus não é tão assim como ele era no Antigo Testamento. Tudo isso, irmãos, é diálogo com Satanás. Ele continua agindo ainda hoje da mesma maneira. Amados, o que Satanás hoje tem disponível em suas mãos? Ele tem todas as mídias, todo o jornalismo, todos os meios de comunicação, as novelas, as séries, Netflix, tudo para quê? Introduzir a dúvida. Transformar o que é reto, o que é ordenança de Deus, em algo que não é tão assim grave. Por isso que podemos perceber hoje e encontrar igrejas batizando homossexuais. Igrejas admitindo na membresia pessoas amasiadas. Esse é o caminho do diálogo com Satanás. Esse é o caminho. Então, amados, Satanás sempre irá nos afrontar colocando dúvidas. Sério que Deus disse isso? Eles não têm, amados, as pessoas que são guiadas pelo regimento deste mundo, por Satanás. Como que elas olham os crentes hoje? Olha lá os fantoches de Deus. Não é assim que olham para os crentes? Olha lá, os que sofreram lavagem cerebral. Olha lá, indo para a igreja, olha lá, troca a roupa, põe a Bíblia debaixo do braço, olha lá os fantoches de Deus. É desta forma. Porque eles acham que nós estamos sendo manipulados e controlados. Nós vivemos de uma forma estranha a eles. Mas por quê? Porque estão regidos por esse tipo de diálogo, aonde o que é sério, o que Deus ordena, não faz sentido para eles. São duras ordens.
Quantas pessoas também já não disseram, eu até admiro o cristianismo, mas tem muitas regras. Eu não quero seguir tantas regras assim. É justamente aí que reside a dúvida, que reside o engano. Como se a palavra de Deus fosse penosa. Como se a palavra de Deus fosse algo que trouxesse em nós peso. Não. Os mandamentos de Deus são justos, são retos, são bons. E Ele nos coloca esses mandamentos justamente porque nos ama e quer o nosso melhor. Então não é uma questão de ter regras, é uma questão de estar no amor de Deus. É uma questão de amar também ao meu próximo. É por isso que nós nos enquadramos ao que Deus nos ordena. Satanás não quer isso. Ele quer realmente nos levar a pecar. E perceba que o pecado sempre é assim, né? Ele começa pequenininho. Como começa aquilo com uma dúvida. Ele começa pequeno e depois se torna o quê? Um gigante. Ao ponto de você não se ver mais livre, não ver mais saída para aquilo que você está enredado. Ele aparece, o pecado, sempre como um fiapo de linha podre. Você fala, isso aí é tão insignificante. Aí que você cai. É aí que eu e você caímos. Quando nós olhamos para o pecado como, isso aí é só uma quebra do terceiro mandamento. É só algo pequeno. Será que é algo pequeno? Não, não é pequeno. O exemplo claro de toda a desgraça da humanidade começou com uma dúvida. Você tem noção disso? Começou com uma perguntinha. Será? É isso mesmo que Deus disse? E aqui estamos nós, pecadores, miseráveis, com uma dúvida, por causa de uma dúvida. O veneno do diabo que ele destila parece doce no início. É como um vinho, uma taça de vinho que escorre aquele suor por fora, gelado, e você olha e deseja, doce no início, mas que ao fim embriaga e te leva para caminhos tortuosos. Tem um cheiro atraente, cativa logo o desejo, mas no final destrói. Eva jamais poderia imaginar que aquela simples e amistosa conversa pudesse desembocar na maior tragédia da humanidade. Ela subestimou o poder do tentador. E eu e você fazemos o quê? O pastor vive falando isso aí, mas não é bem assim, né? Já pensou isso? Já pensou isso? Dessa forma que eu estou falando? Ele falou lá, mas eu não acho que é bem assim, não. É aí que você começa o diálogo. A sua única pergunta deve ser: está nas Escrituras? Não é sobre quem está falando. É sobre estar nas Escrituras? É isso mesmo? Porque se está lá, se é uma ordem de Deus, não deve surgir dúvida nenhuma. Porque as ordens de Deus não foram feitas para nós perguntarmos sobre ela, questionar elas. Deus nos deu porque Ele já nos conhece e sabe o que é melhor para nós. A serpente, então, ela torce a ordem de Deus com esta pergunta. No capítulo 2, nos versos 16 e 17, nós temos a ordem expressa de Deus. Vamos ler? E é importante que você grife aí essa ordem de Deus. Porque a partir dessa ordem, do capítulo 2, versos 16 e 17, é que você vai estabelecer comparativos com o argumento da serpente. E aí que você vai começar a pegar aonde que ela distorceu, aonde que ela alterou, aonde que ela invalidou e aonde que ela mentiu. Então, no capítulo 2, 16 e 17, aqui temos a ordem de Deus ao homem, a Adão. O Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim tu poderás comer livremente. Verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás. Pois no dia em que dela comeres, tu certamente
morrerás. Essa é a ordem de Deus. Vamos ler o verso 1 do capítulo 3? Já começamos a notar algumas diferenças, né? Ora, a serpente era a mais sutil de todo, do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito, e ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim. Foi isso que Deus disse? Foi isso que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha a distorção. Amados, notamos então o quê? E outras coisas também. Vocês começam a perceber que a serpente, que é o diabo, ela não cita a palavra Yahvé, Senhor Deus. Ela omite a palavra Senhor e fala apenas Elohim. Utilizando então, amados, apenas o Elohim, o que ela tinha por intenção? O intuito era esvaziar a noção de Eva do quê? De um Deus pactual, de um Deus próximo, de um Deus relacional. E ela foca o quê? Na proibição. Em outras palavras, o que a serpente quer aqui fazendo isso? Colocar Deus como um Deus distante. Porque quando eu falo de um Deus pactual, eu estou falando de um Deus onde nós nos relacionamos com Ele diariamente. Satanás, ele quer colocar Deus como um Deus muito longe de você e você independente. Não necessariamente que deve alguma resposta e submissão a esse Deus que está lá longe. Essa é a primeira astúcia de Satanás conosco. Colocar Deus distante. E certamente quando você peca no seu quarto trancado, no seu subconsciente você pensa, não tem ninguém vendo. E você anula Deus. Você coloca Deus como se Ele estivesse longe de você. Mas não, isso é uma mentira. Porque Ele está ali, pertinho de você. Sondando os seus pensamentos, os meus pensamentos. Sondando as nossas emoções. Tudo que nós fazemos. Então esse é o primeiro engano, irmãos. Percebe que ele foca na proibição também? Ele diz, não comereis de toda a árvore do jardim, é justamente o contrário. De todas as árvores vocês podem comer livremente. Ele fala, não podereis comer de toda a árvore. No jardim. Então destacamos que a serpente começa com um não enfático. E quando ela foca na proibição, o que ela esvazia? A graça. Satanás, quando ele dá enfoque na proibição, e foi isso que ele fez aqui, ele deu um enfoque na proibição, ele não falou nada sobre comer livremente, sobre todos os benefícios que o homem teria em permanecer com esse relacionamento pactual. Ele não fala da graça, ele não fala dos benefícios, ele enfoca na proibição. Amados, ele retira a ideia do senhorio de Deus, do Yahvé, a palavra Yahvé, e além de falar no plural de forma genérica, onde a ordem era individual. Vocês perceberam isso? Que quando ele fala na forma genérica e no plural, não comereis de toda a árvore do jardim. Ele deveria falar, Eva, tu comer. Tu não deve comer. Mas não, ele fala na forma genérica, né? Claro que servia para Adão e Eva. Mas como o diálogo é relacionado aqui a Eva, ela tinha obrigações individuais para com Deus. Assim como Adão. Então, quando nós olhamos para a ordem de Deus, para as nossas vidas, nós temos obrigações individuais como indivíduos salvos para com o nosso Redentor. Tanto que o resultado da queda é a mulher que tu me deste. Ah, mas foi a serpente. Mas a responsabilidade é sua. É individual.
Satanás então joga no campo genérico, né? Joga lá no, não comereis. Será que é assim? Enfoca a proibição, esvazia a graça, coloca Deus longe. É aí que nasce a destruição. Eu falei somente do verso 1 e ainda estou falando só do verso 1. Nessa introdução, para resgatar esses conceitos na mente do irmão. Então perceba que Satanás, ele potencializa a proibição, e é aqui que nascem as seitas, muitas seitas que nós conhecemos, cheias de regras. Você não pode depilar o sovaco, né? Você não pode fazer isso, você não pode usar calça, você não pode... Enfoca o quê? Proibição. Coloca lá no alto a proibição. E a graça fica onde? Nenhum lugar. Nenhum lugar. Fala só das suas obrigações, obrigações, obrigações. Tá, mas e a graça? Por que ele ordena isso para mim? Não. Satanás, ele então vai colocar esse peso sobre nós. Ele nunca vai querer esvaziar o peso, tirar o peso. E Cristo fala que o fardo dele é leve. O jugo é suave. Existem as nossas obrigações? Existem. Mas são suaves. São leves. Então o crente não é para viver, oh vida, oh azar, que pesado esse cristianismo. Não é pesado. Mas pastor, você pregou esse dia que tem que morrer, que tem que ser perseguido, mas isso é motivo de alegria. É justamente a prova de que eu não sou deste mundo. E eu passo por tudo isso regozijando no Senhor, alegremente no Senhor. Não é pesado. Deus, em sua ordem, em momento nenhum disse que eles estavam proibidos de comer de todas as árvores do jardim. Vemos aqui uma potencialização da proibição. E desta forma a graça é esvaziada, como eu disse. A principal arma de Satanás é tentar incutir em nossas mentes, irmãos, que a palavra de Deus é pesada demais, que o cristianismo é pesado demais. Incute dentro de nós que as determinações de Deus são impossíveis de cumprir, a ponto de acreditarmos que é um absurdo. Quantas vezes você viu, analisou todas as ordenanças de Deus e falou, nossa, mas eu estou tão longe. Nossa, mas é tão difícil. E eu pergunto a você, nós somos vencedores em quem? Aí vem a mensagem de quarta-feira. Nós confiamos em quem? Toda vez que você fica focando no seu merecimento, nas suas obras e no que você faz, você está dialogando com Satanás. Não se trata do que nós podemos fazer, do que nós produzimos. Se trata do que ele fez e no que ele nos ensina e no que ele nos guia. A nossa ótica para com a palavra tem que mudar, irmãos. Talvez você esteja com a ótica de Satanás para com as Escrituras. Que pesado, que difícil, que radical. Tudo isso é justamente potencializar a proibição e não a graça. Em vez de olhar as ordenanças, os verbos imperativos nas ordenanças de Deus e falar, isso aqui é bom para a minha vida. Isso aqui é justo. Eu quero isso para mim. Cristo, me ajude a estar dentro dos teus propósitos. Acabou. Você não duvidou? Você viu graça no mandamento? Você não potencializou a dificuldade? Mas tem gente que vem para a Bíblia com aquele pessimismo, sabe? Nossa, que tipo de leitura é essa? Que tipo de leitura é essa? Aí foge de Deus. Você já fugiu de Deus? Ficou fugindo dele? Por quê? Porque você pensou, você caiu nas falácias de Satanás. Você pensou que era muito difícil, você pensou que não conseguia, você olhou para o que você pode produzir, você não confiou em Cristo, na sua obra perfeita. Você não viu a graça de Deus naquilo que ele escreve.
Veja, por exemplo, alguns textos, e agora eu vou entrar no texto, tá? Mas antes eu quero ler duas passagens. 1 João 5, verso 3, capítulo 5, verso 3. Veja como os mandamentos não são pesados, tá? Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos, olha o que diz João, não são pesados. Por que você olha que é pesado, então? Por que nós olhamos para os mandamentos de Deus? Nossa, que difícil. Você está na contramão do que diz a palavra. Não é difícil. Mas, pastor, o cristianismo não é difícil? Jesus não falou que no mundo teríamos aflições? O que isso tem a ver com os mandamentos de Deus serem pesados? No mundo teremos aflições justamente por não sermos daqui. Teremos as dificuldades através das perseguições do que o mundo propõe para nós. A dificuldade está no mundo. No mundo. E não no mandamento de Deus. Isso aqui é leve. Ainda assim, Mateus capítulo 11, verso 30. Jesus fala categoricamente, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas nós, porque caímos nas astúcias de Satanás, nós queremos dizer que o jugo de Jesus é pesado, né? Não é suave e não tem nada de leve. Isso é perverter a palavra de Deus. E aí a mulher responde a tudo isso que eu estou falando. E vamos agora, a partir do verso 2, ver a resposta da mulher. E, né, o contraponto da serpente. Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Então veja, parece aqui que ela defende então Deus. Correto? Ela fala, não, podemos comer. Ela fala da liberalidade que Deus deu a ela, o livre acesso das árvores, né? Depois ela vai acrescentar aqui, né, qual que era proibida. Neste ponto, veja, Eva abre sua agenda para um diálogo com Satanás. E é aqui que a desgraça toma forma, irmãos. Nossos pais caíram em pecado quando abriram sua mente para acolher dúvidas sobre a palavra de Deus. Agora eu quero que você relembre, eu passei no domingo passado, como que Jesus, ele teve esse diálogo com a serpente. Vocês estão lembrados? Que ele tentou também dissimular a palavra de Deus. Só que a diferença do segundo Adão é que Cristo refutava Satanás. Ele refutava. Eva aqui, ela começou um diálogo amistoso com Satanás. Ele entrou na conversa com Satanás. Aonde no ar, aí vem, amados, os crentes imaturos, os crentes que não conhecem a palavra de Deus, que aí tudo é dúvida. Tudo é dúvida. Amados, Cristo ele refutava. Mas está escrito, não só de pão viverá o homem, mas está escrito, não tentarás o teu Deus. Refutava Satanás e Eva deveria, pelo certo, fazer o quê? Não, Satanás, você está errado. Você está distorcendo a palavra de Deus. Os mandamentos de Deus são bons, nós temos acesso livre a todas as árvores, só não posso comer dessa. Sai daqui, vai-te embora. Pelo menos é isso que se esperava, tá? Claro que eu não estou considerando nessa minha fala os decretos de Deus e todo o plano de redenção, tá? Eu estou falando aqui sobre a responsabilidade humana, porque é o que se aplica às nossas vidas. Cristo, ele nos mostra como realmente devemos viver. Deus criou os homens para um relacionamento pactual com ele. Total dependência, total sujeição a ele. E Eva deveria resistir ao diabo. Ela tinha, assim como Adão. Eles foram feitos retos. Eles tinham totais condições para isso. Mas não, ela inicia o diálogo. Aí muitos falam da inocência de Eva, né? Não, ela era inocente, coitada de Eva, Satanás chegou com tanta astúcia. Não, eles tinham totais capacidades para poder resistir ao diabo. No mais alto aqui,
nas as mais graves condições, irmãos, ela poderia falar, olha, eu não vou falar com você agora, mas eu vou consultar o meu Deus. Sobre esse tipo de conversa que nós estamos tendo. Isso era dependência de Deus. Porque as dúvidas podem surgir em questão da palavra? Pode. Mas como que você sana ela? Em oração e dependência a Deus. Espírito, me guia na sua verdade. E não querendo distorcer, colocar dúvidas sobre o mandamento. Se a dúvida é ignorância e não conhecimento, busque no Senhor. Busque em meios apropriados sair da dúvida. E não entre num diálogo amistoso com Satanás. Invalidando, acho que não é bem assim não, hein? Não. Alguns irmãos me perguntaram, pastor, por que a mulher não se assustou em ver uma cobra falando? É uma pergunta válida ao texto. Totalmente válida. Aí surgem algumas teorias, né? Que eles falam que já leram. Eu nunca li nada do tipo, né? Tem que ver que tipo de livro esses irmãos estão lendo também, né? Fala que todos os animais no Éden falavam. Como se fosse uma Nárnia, né? Chegava lá o leão falando, não existe isso, irmão. Não tem evidência bíblica nenhuma. Tá? Nós estamos vendo aqui a serpente como instrumento de Satanás e falando. Mas é Satanás falando ali. Então por que a mulher não se assusta? Amados, nós não devemos esquecer qual que é o contexto aqui. Não tinha pecado. Eles estão no Éden. Eles estão totalmente seguros. Eles não têm medo de nada. Não é igual você e eu na nossa casa que fica lá, ouve qualquer barulho à noite e acha que tem alguém invadindo a casa. Não. O Éden era um local seguro da presença de Deus. Era um lugar santo. Não tinha pecado. Vocês viram no último verso 25 que eles estavam nus e não se envergonhavam. Ou seja, não tinha motivos para eles se assustarem com nada. Logo, se algum animal estivesse falando no Éden, era algo totalmente puro. Correto? Que Deus ali estava guardando eles. Então, nesse contexto, é o motivo que entendemos por que ela não se assustou. Tá? Então, amados, a mulher entra nesse diálogo sem medo, totalmente amistoso, totalmente tranquilo com Satanás. E após a dúvida vem a sugestão. E depois da sugestão vem o argumento. O tentador começa primeiro com a sugestão, né? Depois ele entra com o seu argumento. Seu tom é incredulidade. Aí a nossa devocional de hoje fala justamente sobre incredulidade. E ele tenta impingir a falsa ideia de que a palavra de Deus está sujeita ao quê? Ao nosso julgamento. Porque quando ele lança a dúvida, quem ele coloca como legislador sobre a palavra? O homem. Deveria ser Deus, porque a palavra é do justo juiz. Ele é o legislador, não nós. Já pensou se chegar no tribunal lá, aí o juiz está lá te julgando, aí você fala, não, eu vou me julgar. Eu vou analisar aí a Constituição, né, Maria? Eu vou ver aí os decretos e eu vou julgar. Você é o juiz, mas você não é o juiz. O juiz está lá na sua frente. As leis foram feitas por esses homens. E quem é você? Satanás ele coloca Eva para estabelecer juízo sobre a palavra soberana. Amados, a pergunta do diabo vem em um tom zombeteiro, com o propósito de ridicularizar a palavra de Deus. Amados, ele é o patrono dos hereges, Satanás é o patrono dos hereges. E também é o pior exegeta do mundo. Por isso que ele distorce de maneira absurdas, a ponto de falar, Cristo, se joga daí, os anjos vão te pegar. Olha que ideia! Ele é o pior exegeta do mundo. Ele é o patrono dos hereges. Além de ser o paraninfo dos teólogos liberais que atacam o quê? As escrituras. Os teólogos liberais, irmãos, da nossa sociedade atual, tá? Ed Renekiewicz, tá? E os seus discípulos que são inúmeros, tá? Na CBB, Convenção Batista Brasileira, tá cheio de discípulo de Ed René. Caio Fábio, já ouviu falar? Tudo herege, filho do diabo, tá?
Tudo filho do diabo, a ponto de Caio Fábio falar que homossexual não é pecado, tanto que ele tem um filho que é homossexual e tá tudo certo, que é a pessoa mais crente que ele conhece. Olha o absurdo! Olha o absurdo. Estão atacando o quê? Estão sendo juízes do quê? Porque se você pegar textos que falam de homossexualismo para essas pessoas, o que eles vão falar? Não é bem assim. Isso aí é do contexto da época, Paulo está falando da opinião dele. Aí começa, né? Estão atacando as escrituras. O pastoreio feminino, não. Aquilo é porque a sociedade judaica da época era machista. Ah, é? Por que Paulo fala então que Adão, como é que ele embasa o seu argumento sobre mulheres não ensinarem e terem autoridade na igreja? Como que ele embasa o seu argumento com a citação de Gênesis? Opa, então não é questão cultural. Não é questão cultural. Então, amados, veja que Satanás, ele age como patrono dos hereges, tá? E essa pergunta sutil foi a porta de entrada. Do fruto das árvores do jardim, responde Eva, podemos comer. Amados, nossos pais caíram em pecado quando abriram a boca para torcer a palavra de Deus, e Eva, ela também omitiu uma palavra. Se você comparou bem aí a ordem lá do capítulo 2, versos 16 e 17, com a resposta de Eva agora, você vai ver que está faltando uma palavra. Livremente. Ela não diz livremente. Ela omitiu isso. Ao passo que Satanás potencializou a proibição, esvaziou a graça, nós já percebemos que Eva caiu aqui, na conversa. Porque de toda a ordenança que Deus deu a ela, ela já deixou alguma coisa de lado. E nós caímos exatamente dessa forma. Quando nós não entendemos por completo o que Deus quer e pegamos apenas fragmentos da ordenança. Apenas fragmentos. Amados, e quando fazemos isso, torcemos o que é a palavra de Deus. Omitir é tão igual quanto mentir. Tá? Meias verdades são verdades? Completas? Não. Meias verdades não são verdades. Então, omitir algo da palavra de Deus é torcer a palavra de Deus. E é justamente o que está acontecendo. Nessa conversa teológica, Eva respondeu de forma incompleta. Eva, então, demonstra aqui, segundo o relato de Moisés, que gradualmente está cedendo às negações e às meias-verdades da serpente, depreciando seus privilégios. Assim como meio evangelho não é evangelho. Meio evangelho é evangelho? Falar apenas que Jesus te ama é evangelho? Mas de certa forma ele ama? Ama. Mas para amar, o que tem que acontecer? Eu tenho que estar na sua graça. Eu tenho que ser um eleito. Ele tem que me amar. Um amor antes da fundação do mundo. Então, amados, é diferente. Meio evangelho não é evangelho. E aí entra o verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Compara. Compara com a ordem expressa de Deus lá para Adão, no verso 16 e 17. E aonde que está a diferença? Sabe o jogo dos 7 erros? É isso que você tem que fazer aqui. É isso que você tem que fazer aqui. Veja. Mas do fruto da árvore no meio do jardim, disse Deus. O que tem de diferente aqui? Omitiu Yahvé de novo. Ela não fala de Deus, de um Deus pactual. Ela caiu no argumento de Satanás. Ela fala só de Elohim. E Deus se apresenta a Adão, a eles inicialmente, tudo como o Senhor Deus. Quando Moisés narra, ele fala o Senhor Deus. Quando ele narra o diálogo entre a serpente e Eva, prestes a cair, ele fala apenas de Elohim. Só que aqui já são as palavras da própria Eva. Não tem mais o pactual. Deus, então, já está distante para ela. E para você, meu irmão? Qual que é a distância desse Deus?
Você está distante de Deus? Qual é a distância que você sente de Deus? Porque se você está em Cristo, e o autor de Hebreus diz isso categoricamente, acheguemo-nos confiadamente ao trono de graça. Quem está em Cristo não tem distância de Deus. Não tem distância. Está próximo. A escada que Jacó viu interligando o céu e a terra, essa escada é Cristo. É o próprio Jesus Cristo. Então nós subimos e descemos a qualquer momento nele, crendo nele. Não tem distância. Não tem distância. Se você pensa que Deus está longe, é porque você caiu na conversa de Satanás. Então, amados, a primeira coisa, ela omite a palavra Yahvé. Mas o fruto da árvore, no meio do jardim, disse Elohim. Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aqui também tem mais uma coisa. Eva acrescenta. Não tocareis. Deus não falou de tocar. Ela acrescentou. Então, ou seja, também está enfocando o quê? Na proibição. E por fim ela disse para que não morrais. Uma possibilidade, em vez de certamente morrerás. Você já prestou atenção nessas nuances? Porque você não leu a Bíblia adequadamente. Você deveria ter comparado com o que Deus disse. Porque se ela está replicando a ordem de Deus, você deveria comparar com o que Deus disse. Então vamos lá. Omitiu a palavra Yahvé. Correto? Acrescentou, não tocarás no fruto. E falou como possibilidade morrer. Aonde Deus tinha falado, certamente morrereis. Caiu ou não caiu na conversa de Satanás? Ela já está dentro. Ela já está enredada nas conversas. E talvez essa seja a sua situação. E como você vai identificar isso? Se você está tendo Deus de longe, se você não está tendo esse Deus próximo, quanto que você tem orado? Porque a oração é um medidor disso. Quanto que você tem orado a Deus? Porque se você ora constantemente a Deus, é porque Ele está próximo de você. O quanto você tem ouvido a sua palavra, também é outro medidor. Não estou falando de ler por ler. É ler buscando conhecer melhor a pessoa. É buscando entender melhor quem Ele é e como Ele age. Para que eu me adeque a isso, porque eu conheço Ele como um justo juiz. Um justo juiz. Conhecer o meu Redentor. Conhecer a sua obra para que eu me aproxime mais. Para que eu seja guiado. Como é que está isso na sua vida? Será que você não está acrescentando coisas na palavra também? Será que você não está colocando coisas onde não existe? E será que você não está tratando as coisas com relativismo, com possibilidade? Ah, não é bem assim. Não é certamente morrerás, é morrerás. Será que você não enxerga o pecado realmente como pecado? Que mata e Deus odeia? E um só pecado desse foi o suficiente para colocar toda a raça humana em condenação. Um só. O certamente se cumpriu, tá? Eu só queria te dizer isso. O certamente que Deus disse lá em 2:16, 17, se cumpriu. Você pode relativizar. Você pode cair na conversa de Satanás. Mas depois não venha, eu não sabia. Não me venha com essas conversas. Toda vez que você abrir a Bíblia e falar, ver Cristo falando. Por isso que eu disse para os irmãos, quando eu li Mateus 25, eu vi os ais lá, para os fariseus. Ali é o próprio Deus falando. Aquilo ali certamente acontecerá. Certamente. Aquilo eu parei. E eu li cada ai com atenção.
com atenção. Ou quando ele para e diz para os discípulos, na verdade, opa! Para e ouça. Ouça. Porque é ele que está falando. Agora, se entrar aqui e sair aqui, aí você está conversando, você sabe com quem. A mulher adota a linguagem do diabo, irmãos. Ela se esquece de Deus. Eva gradualmente cede às negações e meias-verdades da serpente. A serpente dá oportunidade para a mulher, a qual ela se dirige e corrige a serpente. Perceba que é algo tão interessante aqui, porque Eva, de certo modo, ela está querendo replicar o que Deus está falando. Ela está fazendo aqui uma apologética. Ela está defendendo. Ela está falando. Só que tipo de apologética é essa? É a apologética justamente que Satanás precisa. Cuidado ao falar de teologia. Em que sentido? De que você não esteja distorcendo o que Deus disse. Não é por estar fazendo uma defesa que você tanto bate no peito e acha que está certo. É que realmente você esteja dentro do que Deus está falando. Já pensou se chegar no grande dia? Mas eu defendi a fé. Eu falei. De que forma você falou? Será que temos que conhecer a palavra de Deus, irmãos? Será? Então pense nisso. A escola do diabo, irmãos, está aqui apresentada diante de nós. Assentar-se aos pés do diabo para aprender a palavra de Deus é matricular-se na escola do engano. É ter o pai da mentira como professor. É diplomar-se na universidade das heresias. A Bíblia é enfática em nos alertar. E não podemos tirar nem acrescentar nada ao que está escrito. Isso está em Apocalipse 22, versos 18 e 19. Pois toda a Escritura é inspirada por Deus. E só que não a Escritura, amados, e essa Escritura, ela tem o selo da inspiração, que é o próprio Espírito. Veremos mais isso à noite, no Sermão da Noite. O diabo, ele usa a Bíblia para tentar. E aqueles que caem nas suas insídias se tornam o quê? Mais suaves, ou mais severas do que de fato ela é. Satanás, ele vai abrandar, e vocês vão ver isso, ele vai tirar as penas, ou ele vai potencializar. Satanás nunca vai trazer equilíbrio entre as doutrinas. E sentar-se aos pés do diabo para aprender teologia é se matricular na escola do engano. Por isso que, graças a Deus, ele tem os seus eleitos onde o Espírito instrui na verdade. Mas quando eu vi o Felipe comentando sobre o professor liberal na escola lá, e sobre as denúncias que tiveram, é exatamente isso que tem que acontecer. Porque aquele professor estava matriculando futuros pastores na escola do engano. E dando aula de teologia sistemática ainda, né? Olha onde Satanás está. Na teologia sistemática. Que é justamente onde traz equilíbrio entre as doutrinas. A sistematização. Olha lá onde ele está. Tá? Inserindo o seu veneno, que parece doce. E muita gente lá, muitos alunos, que lindo, missão integral, olha o necessitado, Isso não é evangelho. O mendigo, ele passa fome porque ele é ocioso e está pecando. Tá? Porque eu nunca vi, fui jovem, né? Hoje sou velho, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o filho do justo mendigar o pão. Já leu isso? É mentira? E por que nós desconsideramos isso? Não se matricule na escola do diabo, irmãos, como Eva se matriculou. Desde então, não param de surgir dúvidas, perguntas
piedosas. Porque não foi algo amistoso que aconteceu aqui? Em qual contexto? Santo. Para de falar que Satanás, irmão, está nos becos escuros da noite. Para de pensar que Satanás está nos objetos. Oh, aquela boneca tem um Satanás lá dentro. Para de ver filme de Annabelle, Para de fazer isso. Leia a Bíblia. Sabe onde Satanás está? No Éden. Lugar santo, criado por Deus. Sabe onde Satanás está? Nos púlpitos. Sabe onde Satanás está? Dentro das escolas de teologia. Sabe onde Satanás está? Nas igrejas. É lá que ele quer estar. É lá que ele vai transformar em engano. Porque os outros já são dele. Já são dele. Para que ele vai exercer trabalho aonde já é dele? Ele tem que estar inserido aonde então? Aqui. Nesse meio. Assim como ele está no Éden. Assim como lá em Jó, ele se apresentou no meio dos anjos. Jó só te serve porque você dá tudo para ele. Ó a dúvida de novo aí. Olha a questão perniciosa. A serpente alcançou, então, amados, o seu primeiro objetivo. Mas veja as perguntas piedosas, irmãos. Piedosa que eu digo é com a vestimenta piedosa. Por exemplo, será que Deus disse mesmo que não devemos roubar? O que surgiu agora? Quando a pessoa rouba, mas é por necessidade, não é crime. Olha o absurdo! E os juízes, os magistérios, irmãos, aqueles que são os nossos juízes, os governantes, estão aderindo a isso. Não adulterar, será que realmente adulterar é pecado? Será que Deus disse mesmo que Ele é amor? Que Ele quer perdoar os pecados, que não precisamos das obras? Será mesmo? Será que Deus disse que não estamos mais sozinhos e que um dia todo sofrimento e todo lamento terá fim? Será mesmo que vai acontecer isso? Você fica com essas dúvidas, mesmo lendo e constatando que está na Bíblia. Você fica com dúvida para quê? Qual é o caráter da sua dúvida? Será que disse Deus mesmo? Essa pergunta piedosa incentiva, motiva e provoca o pecado. Assim como eu liderei, amados, um grupo de jovens em 2 igrejas. Tá? Não caí de paraquedas aqui não, tá? Já comi ruí o osso, já, porque vai liderar jovem pra você ver como é que é bom. Vai lá, experimenta. E pregando sobre pecado, e pregando sobre piedade cristã, e ao mesmo tempo jovens se amassando nos corredores da igreja, transando, mandando mensagens imorais uns para os outros, mas nos dias de culto deles estavam lá sentadinhos. Ou seja, eles estavam relativizando tudo que estavam recebendo. Eles estavam no engano de Satanás. A mulher foi alçada à posição, e isso foi o erro mais grave, e nosso também, de se colocar sobre juiz da palavra. Não somos juízes da palavra. Não somos. Porque ela já é a reta justiça. E nós julgamos conforme a reta justiça de Deus. É isso. Nós não tomamos o lugar da lei. Não, ela já tem autoridade para fazer isso. E com isso, colocando a mulher como juiz da palavra, sobre a palavra, a serpente alcançou seu primeiro objetivo. Então, quando você se tornar o juiz daquilo que você lê e daquilo que Deus fala, você já caiu no primeiro objetivo da serpente. Conseguiu o que o debate sobre... Olha porque é uma conversa piedosa. Porque o debate aqui é sobre o quê? A palavra de Deus. E, amados, o debate sobre a palavra de Deus, aqui agora substitui o clamor e a adoração a Deus por parte do ser humano. A defesa bem intencionada do mandamento
alterou o mandamento por meio de uma pequena intensificação acrescentada pela mulher e transformou a ordem em proibição, estava dada a condição para continuar o debate a respeito de Deus. Nosso relacionamento com a palavra de Deus não é de juízes, e sim de cumpridores. Deus está acima, a palavra é dele. Ele é o Criador, nós somos criatura. Ele determina e você apenas cumpre. Você não questiona nada não. Tá? Porque ele sabe muito bem do que nós somos feitos. Ele sabe muito bem do que precisamos. Então, adulterar é pecado? É pecado. Matar é pecado? É pecado. Ser preguiçoso e vagabundo, ocioso é pecado? É pecado. E acabou. Se ele falou que é pecado, é pecado. Homossexualismo é pecado? É pecado. Acabou. Você não tem que questionar, será mesmo que Deus disse? Você não pode e não deve fazer isso, porque você não tem posição para isso. Nem eu, nem você. Por que existem as técnicas de exegese? Justamente para saber claramente o que Deus está falando. Por que respeitamos o contexto da palavra? Para saber claramente sobre o que e para quem Deus está falando. Para não torcer. Agora as igrejas que descartam o contexto, descartam línguas originais, descartam tudo e aplicam ao seu modo, estão fazendo o quê? Torcendo. Certamente irá torcer. É daí que surge pastoreio feminino, é daí que surgem aberrações de batismo de homossexuais, é daí que surge liberalismo, é daí que surge, porque eles recordam textos e aplicam como eles querem. Por que os pastores fogem da pregação expositiva, como essa? Para não cair em textos que complementam aquilo. Eu estava num sermão um dia, irmãos, o camarada falou sobre a graça de Deus. E ele recortou 3 ou 4 versos. Se ele continuasse a pregação, eu falei para minha esposa, não sei se ela lembra. Se ele continuasse mais 2 versos, tudo que ele falou seria desconstruído. 2 versos. Só que ele pegou só o que ele queria. Não sei se o Vitor lembra também. Isso é a tática de Satanás. Essa é a escola do engano. E estava falando de graça ainda. Mas graça de uma maneira o quê? Ah, Deus não vai te pegar na esquina não, porque você está pecando. Já ouvi isso de pregadores. Como se Deus não disciplinasse ninguém, né? Os seus filhos. Eu já ouvi isso de púlpito, irmãos. De pastores que estão nas igrejas aí fora, pastoreando. Só que o diploma veio da serpente. E verso 4 e último. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Compara lá com o que ele disse. No verso 16, 17 do capítulo 2. A mulher já entrou na conversa quando ela falou não do certamente. E aqui Satanás aproveita o ensejo, pega o que ela diz e afirma: certamente não morrereis. É uma afirmação de Satanás, que é uma mentira. A conversa foi direcionada, irmãos, até onde a serpente astutamente quis levar. Tentando remover os temores de Eva, a serpente contradiz a palavra de Deus. Vocês perceberam isso? Que tudo que a serpente jogou era para ir afastando Eva, retirando os temores. Não é bem assim. Todas as árvores, através da proibição absoluta, ele começa, né? Você entendeu errado. Mas ele precisa agravar a situação primeiro. Não é bem assim. Deus é amor. Deus é amor. Você não precisa se preocupar tanto com isso, não. É assim que ele age. Ele conduziu perfeitamente a conversa. Cuidado com as conversas que você entra.
se você não for astuto como uma serpente, como Cristo nos fala para ser, e puros como uma pomba, você entra em conversas que você não vai saber discernir se aquilo é do diabo ou não. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir o que as pessoas dizem. E eu pego a sua fala e eu consigo argumentar em cima dela, né, para também tirar informações de você. E as pessoas conseguem fazer isso. Você consegue fazer isso. Se você for atento. Se você pegar a formulação, a minha esposa fica brava comigo, né? Ela fica doida comigo, né? Ela fala, você fica tentando pegar nos meus erros, né? Pegar nas minhas palavras. Eu falo, não, só estou falando o que você falou. Você falou isso, né? Você acabou de falar. Não, mas eu expressei errado. Eu falei, mas já falou. Aí o problema é seu, né? Mas, amados, nós temos que tomar cuidado. Porque quando entramos nessas conversas com Satanás, dá para identificar à luz das Escrituras se eu estou entrando numa conversa que glorifica a Deus ou não. Ela afirma, certamente não morrerás. Aqui podemos dizer que é o ápice. Porque aqui abertamente ela está negando as Escrituras. Negando. É como eu falei com a professora de gramática, professora, sua mãe está pecando. Porque a mãe dela é pastora. Eu li o texto para ela, você viu o que está escrito aqui em Timóteo? Você leu? Você ouviu? É a palavra de Deus? Aí eu perguntei, você acredita que a palavra de Deus é a autoridade de Deus, ela é suficiente, ela é inerrante, ela é infalível, eu creio? Então por que não obedece? Por que você não obedece? Ah, mas ela ouviu de Deus que ela tinha que ser pastora. Ouviu aonde, professora? Ouviu de quem? Eu sei de quem. Porque nega as Escrituras. Isso é só um exemplo de inúmeros. Nega as Escrituras. Tá? Imediatamente a serpente interrompe a mulher. Vocês perceberam que ela estava falando? No verso 4 ela já entra. Porque ela conseguiu o que ela queria. E ela interrompe a mulher e diz: não! Você está equivocada. Porque a última palavra de Eva foi: não comereis dele, nem tocareis, para que não morreis. Ela interrompe ali. E ela já entra: não! Como se ela dissesse assim: não, você está equivocada. Certamente você não vai morrer. E depois ela vai explicar mais, ela vai entrar mais na questão. Não, vocês serão como Deus. Vocês terão conhecimento. Aí ela vai trabalhar na área do desejo. Desejo. Infelizmente sabemos do desfecho terrível dessa história. Eva mais tarde sofreria por ver seu marido padecendo para conseguir o pão de cada dia. Porque no Éden ele tinha acesso a tudo, todos os frutos. Depois da queda ele teria que suar. Iria padecer, a sua saúde seria toda gasta para conseguir o pão. Choraria terrivelmente por sentir dores de parto. Receberia seu filho Abel morto em suas mãos. E se morreu, é porque é a consequência do pecado. Provaria da morte no final. A própria Eva provaria a morte. A concretização exata do contrário que Satanás disse. Aquilo que Satanás está negando como uma mentira, Eva provaria cada gota desse veneno. Você imagina a Eva? Somente em Cristo. E por isso que eles recebem o proto-evangelho em Gênesis 3,15. Porque se não tivesse o proto-evangelho sobre alguém que pisaria na cabeça da serpente, Eva viveria agonizante. Já pensou? E Adão também. Olha como nós vivemos, porque eles teriam os dois parâmetros vividos: do Éden e da desgraça. Nós nascemos na desgraça, correto? Agora imagine você viver nesses dois prismas e estabelecer comparativos. É agonizante. Apesar de nós já experimentarmos o céu,
através do Espírito, da sua palavra e pela fé. E a desejamos cada vez mais, mas viveremos com Cristo. Ainda não vivemos, né? Literalmente falando, no lugar específico, como promete as Escrituras. Amados, a serpente nega a palavra de Deus. Tudo se inicia quando tomamos o lugar de Deus e nos tornamos juízes de sua palavra. O segundo passo, então, depois que você se torna juiz, é o quê? Estabelecer o juízo negando. Aí, meu amigo, aí acabou. Agora é a verdade de Deus contra a verdade da serpente. É a mesma coisa quando eu descobri a doutrina da eleição, da predestinação. E eu era um fiel devoto do livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio é tudo, responde tudo, livre-arbítrio. Quem é salvo? Quem escolhe Cristo, quem vai até Ele e vai lá e fala, eu quero Jesus. Quem não quer, então aí tudo bem. É porque não quer, por isso que vai para o inferno. Porque vai para o inferno porque não quer Cristo. Aí quando eu descobri que isso era uma verdade bíblica, eu entrei em crise. Entrei numa crise. Porque eu fiquei entre o discurso da serpente e a palavra autoritativa de Deus. Me deu crise de raiva. Eu comecei a ficar com raiva. Por quê? Não! Mas e aí não é justo? E quem é justo? Você? Você é justo? As pessoas, você se percebe quando você fala da doutrina da eleição, elas falam, mas aí Deus é justo. Qual é o parâmetro então de justiça? É o seu? Você então é o juiz. Olha como as pessoas entram como juízes da palavra. Elas estabelecem o seu juízo sobre as Escrituras. Aí você lê Romanos 9, não, vaso de ira? Não, mas peraí, é o mesmo Deus que eu creio? Está aqui. Não, mas não é bem assim não. Aí a pessoa nega. Nega, por quê? Porque ela é o juiz da palavra. Justamente o que Eva se tornou aqui. Porque caiu nas astúcias de Satanás. Como vencemos o diabo, irmãos? Como resistimos ao diabo? Apocalipse 12, verso 10 e 11 nos dá armas de como vencer o diabo. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder do reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado para fora o acusador de nossos irmãos. E depois Satanás pega tudo isso que ele próprio nos tentou, com os desejos do nosso coração, e nos acusa. Ele chega diante de Deus e fala, olha lá, caiu igual um patinho, Deus. Esse aí é o teu filho? É esse aí? O que ele faz? É exatamente isso. Mas quando vê a autoridade de Deus, segundo o relato de João em Apocalipse, a autoridade do seu Cristo foi lançado fora ao acusador de nossos irmãos. Então nós temos uma grande arma que é crer em Jesus Cristo. Confiar nele, confessar os nossos pecados a ele, estar próximos a ele para que o diabo não tenha poder sobre nós. Ele lança fora o acusador, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Não pense que o seu pecado está ali, sem ação nenhuma. Do mesmo modo que ele te tenta, ele pega o resultado da tentação e coloca diante de Deus. Olha aí. Aí se você não está em Cristo, meu amigo, se você não tem o advogado para legislar a sua causa, aí você está perdido. E continua, né? Tem mais um verso. Eles o venceram. Olha como você vence o diabo. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amarraram a própria vida. Não amaram a própria vida. Ou seja, seguiram as ordens do seu mestre. A palavra e Cristo. Isso é o que nos foi dado para vencer e resistir ao diabo. Por último, Satanás então negou o juízo,
Tudo se inicia como algo inofensivo, como começou aqui no texto. Revestido de boas intenções, a sua pergunta inicial nada se parecia com o que se transformou. Você poderia, sinceramente, ver como iniciou, com só aquela perguntinha e ver esse desfecho aqui no que se tornou? Você poderia imaginar que ia acontecer isso? Assim como você não consegue imaginar com os seus pecados pequenininhos que você continua fazendo. Não subestime o poder do pecado. Rompa com isso o quanto antes. Uma simples perguntinha. Veja o que se tornou. Tá? Uma simples perguntinha. As pessoas falam, pastor, você é muito radical. Já falaram um monte de vezes, um monte de vezes. Eu só respondo assim, irmão, eu não vejo Cristo chegando no juízo falando para mim, você foi muito radical. Porque eu sei claramente qual que é o poder do pecado. E eu sei claramente como que Deus interage com o pecado. Não consegue nem olhar. Será que tem que ser radical com o pecado? Será? Não é enfocar a proibição, não. É lidar com o que é maligno. É saber lidar com o que destrói a gente. E ele começa com uma perguntinha. Dar mais valor ao engano do diabo do que à verdade de Deus foi a causa da queda. Essa foi a causa da queda. Dar mais valor para o engano do diabo do que para a palavra de Deus. Ainda hoje há muitos que negam a palavra de Deus, amenizando ou removendo as penas do juízo. Tem pastor que não consegue falar da ira de Deus, sabia? Tem pastor que não consegue citar num sermão a ira de Deus. Se você se deparar com um pastor desse, corra, porque é um falso profeta. É um lobo. É um covarde. É um mentiroso, porque omite. Ah, mas ele fala verdades. Mas ele omite? Se ele omite, Satanás. A palavra tem que ser pregada desse jeito que vocês estão vendo. Palavra por palavra, verso por verso, sem parar, sem destacar assuntos. Ah, eu quero falar de um assunto. Ah, eu recorto. Não, a palavra foi feita para ser lida todos os livros, com todos os versos, com todos os capítulos. E sequencialmente. Você lê livros. O que é Bíblia? Apanhado de livros, correto? Bíblos. Então você lê livros, você não lê versículos só. Você lê tudo. Você lê tudo. Por exemplo, o livro de Romanos. Um dia eu pretendo expor aqui. Tem coisa que vai ter sentido lá para o capítulo 10, que está lá no capítulo 1. Porque Paulo está ali dialogando, está falando, entregando doutrinas, explicando que você vai lá no final do livro, você vai entender. Então não dá para recortar. O livro de Hebreus, os irmãos viram. Começou de um jeito que eu vi os irmãos. O que está falando? Do nada já chega falando sobre Cristo. Aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Já começa a comparar com anjos. E que loucura é essa? Só que hoje você olha para tudo que já foi exposto. Como é que você está? Fez sentido. Olha. Então é isso. Agora, dá para recortar? Não dá para recortar. Então, amados, ainda hoje, existem os que negam a palavra de Deus, amenizando ou removendo penas de juízo. Dizendo abertamente que Jesus ama todos os pecadores e odeia apenas o pecado. Já ouviu isso? Isso é tática de quem? Os pregadores, eles separam o pecador, homem, do pecado. Como? Não sei. Não sei como consegue. Porque o pecado só tem vida onde existe a transgressão. E quem transgride? O homem ou o pecado? O homem. Então quem vai para o inferno? O homem ou o pecado? O homem que comete o pecado. Aí Deus ama os pecadores, mas odeia o pecado. Qual é a lógica disso? Quem cai num negócio desse? Somente incautos. Somente pessoas que não leem a Bíblia. Somente pessoas que negam a palavra de Deus.
Pastor, você acredita em pessoas que chegam à conversão em igrejas hereges? Se a pessoa ler a palavra, algum trecho, aquela pessoa pode receber a fé. Mas eu digo com toda absoluta certeza, permanecer lá não vai. Não vai. Porque quem tem o Espírito da verdade é guiado no quê? Na verdade. Então é impossível um filho de Deus permanecer na mentira. É impossível. Porque o Espírito vai guiar ele em toda a verdade. Ele vai ouvir aquela gama de informação. O que o Espírito vai falar para ele? Não, não tem problema não. Vai relativizar? Tem gente que acha que o Espírito Santo de Deus é o diabo dentro de nós. Que fala, não tem problema não. Quem faz isso é o diabo. O Espírito Santo confronta, fala, você está errado. Ele vem o quê? Despertar, convencer o quê? Do pecado. O Felipe pregou isso aqui. Pecado, justiça e juízo. De que forma? Amenizando? Tirando as penas? O Espírito Santo, meu amigo, tenha certeza. O Espírito Santo vai pegar você, ele vai falar. Ele vai te moer. Ele vai te colocar numa tristeza, ele vai te moer. Mas por quê? Porque você é pecador. Você está pecando, você está transgredindo. Ele não vai vir em você e falar, oh, meu querido, você está pecando. Tá? Mas Deus é tão amoroso que não tem problema. Tá? Ele não vai fazer isso, esquece. Esse Espírito Santo aí que você pensa que é assim, é o diabo, na verdade. Tá? É o diabo. Que possamos, como igreja, resistir ao diabo, irmãos. Crendo em Cristo e conhecendo a sua palavra. Na íntegra. Na íntegra. Não com versículos jograis destacados. E quem nega isso aqui, infelizmente muitos dos nossos parentes, não o conhece. Não o conhece. Está no engano. Está no engano. Cristo nunca vai negociar princípios com a sua própria palavra. Esteja certo disso. Amém? Deus te abençoe. Uma ótima tarde na presença de Deus, que possamos continuar em comunhão. Mas à noite teremos aqui o batismo, tá? Vamos orar e pedir que todos esses conceitos, as astúcias de Satanás e como devemos lidar com isso, esteja realmente claro para nós, tá bom? Ore agora para que o Espírito Santo te ajude a entender isso. Analisar a sua vida, principalmente, para ver se você já não está dentro dessas conversas. Se você já não se tornou o juiz das Escrituras, a ponto de negá-las. Então, converse agora com Deus, peça que o Espírito Santo te mostre, tá? E te conduza na verdade, tá bom? Oremos.